Graça e paz, 25 de junho de 2025. Deus amado, Pai querido e santo, que hoje, Pai, fala aos corações daqueles, Pai, que entenderam, Pai, entendem ou vão entender a sua palavra, que é a sã doutrina. Tudo aconteceu na cruz. Da cruz para frente, temos o amor de Deus em nosso coração, porque nos fora dado o Espírito Santo, onde aqui nós discernimos a palavra em espírito e verdade e separamos a lei da graça para não sermos enganados por falsos pastores, falsos profetas que estão aí, Pai amado, enganando e sendo enganado porque não entenderam o Evangelho, não entraram pela porta, não sentaram aqui perante o Senhor para falar a verdade, porque a verdade é que liberta. Por isso eu creio que esta manhã essa palavra vai penetrar os corações e vão entender que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso provedor, é o nosso grande amor que está no nosso coração. Por isso o Senhor nos ensinou. Eu te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém. E graças a Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Pedra, o Cristo. A igreja, hoje, aqui na terra, né, ela está plantada na rocha, que é o Cristo citado, que nos dá essa orientação sobre a palavra do amor e do perdão. E as portas do inferno nunca prevalecerão, nunca, nunca é nunca. Então você está tranquilo e sem temor do mal. As chaves nunca prevalecerão contra ela. 19. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ser ligado nos céus, e o que lhes desligar na terra será desligado no céu. 20. Então ordenou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então ele não queria que ninguém soubesse que ele era o Cristo, porque ele veio da cruz para cá para ensinar o Evangelho através do Espírito Santo, que hoje vive em cada coração. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, porque tudo aconteceria lá, né? Então, depois da cruz, aqui é uma terra prometida, aqui é uma terra que manda leite e mel, aqui você está no pedacinho do céu, no céu nova terra, que Deus te dá as palavras do Espírito da verdade no teu coração, que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Já aconteceu, por isso hoje estamos aqui já, no reino de Deus. 22. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. 23. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, lei de Moisés, para trás de mim, carne, que é o opositor, que hoje milita contra o Espírito de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Tu é para mim pedra de tropeço. Então a lei era pedra de tropeço. A lei tinha que sair do meio para que a graça viesse e fosse estabelecida hoje em cada coração, nessa manhã de terça-feira, do amor e do perdão, porque não pensais nas coisas de Deus, mas dos homens. Então os homens ele têm umas falsas doutrinas, onde eles enganam aqueles que lá vão, por quê? Quebra de maldição, corrente de libertação, campanha, essas coisas, amado, não está escrito aqui na Bíblia. Então o pastor inventa, as pessoas vão fazer, por quê? Não tem revelação. Então sofre um dano. Então Pedro não tinha um Satanás, né? Era a carne que ali interpelava para que o Jesus não fosse passar pela cruz e viesse hoje, no Espírito de Verdade, ensinar as igrejas que não aprenderam de Cristo, estão aprendendo do homem. Faz isso, faz aquilo, e são festas, é comelança, é enganando, é roubando, é adulterando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando você lê Romanos 7,4 em diante, as pessoas Romanos 7,1 em diante, as pessoas adulteram a palavra de Deus. Isso é pastores, apóstolo e mestre, porque estão enganando, porque não estão ensinando certo aquilo que deve ser ensinado pela igreja nos dias de hoje. A igreja tem que receber vinho novo, que são palavras novas, que já está gravado em cada coração.
Tito 1,8, aqui está um discípulo de Paulo que veio pregando no primeiro século, que já havia lá falsos mestres, falsos pastores, ladrão, salteadores, que enganava e manipulava com a palavra de Deus. 1,8 de Tito. Mais hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tem equilíbrio. Hoje a consagração já está pronta para nós que entendemos o Evangelho da Graça, que entramos pela porta, pregamos a verdade que liberta. 9. E que seja firme na palavra fiel que foi ensinada, para que tenha poder tanto para exortar na sã doutrina. É sã doutrina. Ou para convencer os que contradizem. Então, muitos contradizem aquilo que nós falamos aqui. Porque nós falamos aqui, o diabo não existe, está morto. Eles vão contradizer contra essa palavra aqui. Arrebatamento já aconteceu. Nós já fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso aconteceu. A vinda dele já aconteceu. Aquele que vem virá, não tardará, disse Paulo, Hebreus 10, 36 a 39. Ali está a palavra em verdade e em espírito para o nosso coração. 10. Porque existem muitos subordinados, meros faladores e enganadores, principalmente o do grupo da circuncisão, que é da lei de Moisés. Estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem, só por amor ao ganho desonesto, ao ganho do dinheiro. Cobra dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então as pessoas não sabem disso, não lê a palavra e não entendem o evangelho do Cristo que eu citou. 12. Um de seus próprios profetas disse: os cretenses, sempre mentirosos, animais terríveis, carne, daqueles que lá havia, terríveis, comilões e preguiçosos. 13. Este testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então não são sadios na fé porque querem fazer as obras da lei. As obras da lei ficou na cruz. O jejum, o dízimo, batismo nas águas, guarda de sábado, tudo isso era as obras da lei. Como ele completou os 613 mandamentos da lei do Torá, ele completou todos, para que nós hoje não façamos as obras de Deus, porque hoje nós andamos nas obras que Deus preparou para nós de antemão. Antemão, 2:10 de Efésios. Então, os gentios nunca tiveram obras para que fosse feito aí nas igrejas, porque a igreja somos nós. Por isso nós andamos nas obras que ele preparou para nós, de antemão, porque há uma predestinação para conosco. 14. Não dando ouvidos às lendas. Então tudo é uma lenda. O diabo é uma lenda. Por quê? Isso era o corpo de carne que, antes da cruz, sofria danos e tinha doença. E Jesus veio para curar aqueles que lá estavam enfermos. Lenda judaica. Então, é lenda judaica. Nem mandamento de homens que rejeitam a verdade. Então, eles rejeitam a verdade e pregam a mentira. Porque a mentira dá dinheiro, porque a graça não enche o bolso. A graça é o amor e o perdão no coração. Aí sim, enche de amor o teu coração e de perdão para aquele que crê por fé somente, não por obras da lei. Porque por obras da lei ninguém será justificado de Deus, porque já dizia Paulo, Gálatas 2,16. 16 aqui, em relação a Deus, dizem que o conhecem. Eles falam que conhecem, mas seus atos o negam. Por quê? É por isso que são detestáveis, desobedientes, desqualificados para toda boa obra. Então eles são desqualificados, porque eles enganam com a palavra de Deus, porque não prega em espírito e verdade, prega em engano com ganho desonesto, cobrando dízimo, cobrando o carnê, cobrando várias situações que eles colocam lá. E as pessoas vão lá, porque nós estamos dentro de nós um altar, mas aqui Deus fala através da nossa boca. Por quê? Somos boca de Deus para falar da verdade. Entenda você que tem um Espírito Santo dentro de você, para que você não venha aqui fazer corrente de libertação, fazer campanha, quebra de maldição. Quando o pastor leva você para esses fins que eles lá trabalham, né, com essas situações, você é enganado por um falso pastor. Não existe nada que nos separe do amor de Deus, ao descobrir pós-cruz que o Evangelho é revelação de Deus. Não existe nada que nos separe do amor de Deus, ao descobrir
que pós-cruz o Evangelho é revelação de Deus. Toda a Escritura se cumpriu na cruz, com a vinda do Senhor, tudo se consumou. Havia uma sentença, mas foi para o povo de Israel. Depois, nós que somos gentios, encontramos um pedacinho do céu. Dentro de cada coração tem um descanso, somos filhos de Deus. Com esse entendimento, entramos na terra prometida por Deus, que não é comida, não é bebida, não tem confusão. Aqui dentro tem amor e tem perdão. Então aqui dentro tem que ter o amor e o perdão, porque é a consagração, né? A igreja está plantada na rocha, por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 em diante. Então, se você está em Cristo Jesus, não tem quebra de maldição, não tem campanha, não tem nada que possa inventar em nossa congregação, porque você já é a igreja, lavada, remida, plantada na rocha, edificada e consagrada pelo Senhor Jesus, porque Ele lavou a igreja com água pura, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, 6 e 7, aí está, transição da lei para a graça, onde você recebeu a revelação no teu coração, que temos um dia maravilhoso, essa terça-feira, em nome do Pai, graças a Deus, obrigado, meu Pai, muito obrigado, Senhor.